Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo de número 12, está dizendo assim: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia ter com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele se divulgava ou se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos e amados irmãos, nesta hora, nós estamos trazendo para os nossos corações esse bálsamo, esse refrigério. Eu quero dizer para você nesse momento, a você que está ouvindo esta palavra, sabemos que Eclesiastes capítulo 3 está dizendo que há tempo para todas as coisas. Não adianta nós queremos apressarmos o tempo ou queremos adiantarmos o tempo. Tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. A Bíblia diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de jogar pedra e tempo também de recolher as pedras ou espalhar as pedras. Há tempo para todas as coisas. E nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós vemos agora a história de uma mulher viúva. Tinha perdido há pouco tempo o marido. E agora começa um novo ciclo de tristeza novamente. Porque agora, não só como perdeu o marido, mas agora também pelo mesmo caminho, na mesma trajetória, estava indo enterrar o filho. Meus queridos e amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você que não existe, meus amados irmãos, nada pior do que muitas vezes nós perdermos um ente querido. Não é porque tem muitas coisas que a gente perde, que a gente consegue novamente, batalhando, correndo atrás, a gente consegue. Mas quando é questão de vida ou morte, não há mais volta, não é? Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz: Onde está o morte? O teu aguilhão, onde está o morte, a tua vitória? Porque tragada foi a morte pela vitória do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esta mulher, a Bíblia não menciona o nome dela, mas ela morava na cidade de Naim. Era uma cidade, meus amados irmãos, não muito grande, um pouco populosa, não havia tantas pessoas assim, e a mulher era muito conhecida, e naquela época, para quem não sabe, não era permitido as mulheres trabalhar, fazer serviço de homem, não era permitido as mulheres trabalhar, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, cuidando do esposo, dos afazeres. E agora o marido dela morreu. A Bíblia não menciona diretamente a idade do filho. Pode ser que ele era uma criança, pode ser que ele já era um adulto. E nesse caso, o filho da mulher, conforme a idade dele, era ele que agora estaria dando sequência no sentido assim das despesas da casa, cuidando dos pagamentos, das contas. Vamos colocar nos dias de hoje da conta de água, conta de luz, internet, telefone, se colocando nos dias de hoje, nesse século que nós estamos. Mas a Bíblia diz que o inesperado aconteceu, o marido da mulher morreu, e passa poucos dias, ou pouco tempo, não se sabe o tempo, a mulher também vai agora pelo mesmo caminho enterrar o seu filho. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, são promessa do Senhor. Agora imagina, eu fico imaginando como não estava o coração daquela mãe, daquela viúva, porque estava agora passando pelo mesmo trajeto, pela mesma trajetória que tinha enterrado o seu marido e agora estava indo enterrar o seu filho, que quer dizer a promessa.
Eu quero dizer para você nesse momento, quem sabe você, a sua vida está em uma situação que você já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais para onde olhar, já não sabe mais a quem recorrer, já não sabe mais em que porta bater. Mas a Bíblia diz que a multidão que estava indo com a mulher para o cemitério, a cidade de Naim, a porta só, a mesma porta que entrava era a mesma porta que saía, não havia uma porta, uma saída de emergência. Era muito comum naquela época cidades serem guarnecidas de uma muralha muito alta em volta por causa das constantes guerras no Velho Testamento. Então nós vemos agora, as cidades elas tinham a mesma porta de entrada, a mesma porta de saída. E em cima ficavam as guaritas. Na época das guerras tinha os soldados que ficavam nas guaritas, que não era o caso agora de Naim, né? Mas a Bíblia diz que aquela multidão estava saindo da porta para levar aquela criança, aquele jovem para ser enterrado. A multidão de dentro para fora estava vindo chorando junto com aquela mulher. Mas a realidade do lado de fora era outra totalmente diferente. Havia uma outra multidão que estava agora indo evangelizar, pregar a palavra de Deus em Naim. Jesus estava na frente. E a Bíblia diz que quando estavam entrando, meus amados irmãos, Jesus olha para aquela mulher e ele vê o sofrimento, a tristeza daquela mulher. E o Senhor Jesus diz: mulher, não chores. Jesus estava agora não só enxugando as lágrimas dos olhos, mas ele estava visitando o coração daquela mulher. Ele estava visitando a ferida da alma daquela mulher. Ele estava visitando a perca, a primeira perca e a segunda perca. O Senhor Jesus agora estava chegando ali para trazer de volta aquela esperança que provavelmente a mulher agora estava pensando: o que é que eu vou fazer? Porque perdi o meu marido e agora perdi o meu filho. Ou seja, os recursos humanos para ela acabaram. Os recursos humanos para ela se findou. Mas eu fico imaginando, meus amados, quantas pessoas certamente dizendo: nós vamos te ajudar. Certamente muitas pessoas dizendo: nós vamos ajudar você. Irmãos, por mais que tem pessoas que querem te ajudar, por mais pessoas que tenham muitas vezes assim um amor pela sua vida, vai chegar o dia, meus amados irmãos, que essas pessoas vão esquecer de você. Vai chegar o dia que essas pessoas não vai ter mais condições, porque cada um tem o seu alfazer, cada um tem o seu compromisso, cada um tem o seu labor. Por mais que tem pessoas que possam ajudar você, vai chegar o dia que as pessoas vão dizer: olha, eu não posso mais, a minha fonte secou. Por mais que tem pessoas que tenham boas intenções, mas o ser humano é limitado. O ser humano é limitado, meus amados irmãos. E nós sabemos que o ser humano é limitado, mas Deus não. O seu Deus, ele é ilimitado. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode fazer um milagre para você. Eu quero dizer para você nesse momento, eu já comentei várias vezes na igreja, irmão, você pode ser uma pessoa conhecida. Você pode ser uma pessoa da sociedade. Você pode ser uma pessoa que ajuda muitas pessoas. Por mais que você deixe o legado, mas vai chegar um certo dia que as pessoas não vão mais lembrar de você. Porque histórias e mais histórias começam. Vai chegar aquele momento que as pessoas não vão mais lembrar de você, não vai lembrar mais do que você fez por elas, porque você sabe que o ser humano é assim. O ser humano tem uma facilidade muitas vezes de esquecer as coisas. Isso é o natural da vida, né? Você vê tantas pessoas, eu fico imaginando aquelas pessoas, meus amados irmãos, que estava no velório do esposo daquela mulher. Passa pouco tempo e esquece do esposo dela. Choraram no velório do esposo daquela viúva de Naim. Quando nós falamos Naim, não é que o marido dela chamava Naim, mas o nome Naim é o nome da cidade, né? A viúva de Naim, é porque Naim era a cidade, o nome da cidade era Naim, não era o esposo que chamava Naim. Então o que acontece? Fica imaginando, né? Que o filho dela agora, todo mundo chorando também,
Mas ia passar os dias, o povo ia esquecer. O povo ia esquecer, cada um no seu trabalho, cada um a vida segue, como dizem, né? E aí certamente logo a viúva também ia morrer. Então, ou seja, irmãos, nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocar Ele enquanto Ele está perto. Então, Jesus diz, mulher, não chores. E Jesus chega e para aquele cortejo e diz, jovem, eu te mando, levanta. Jovem, eu te digo, levanta. E sentou-se o que estivera morto. Olha só. E passou a falar, que coisa maravilhosa. O morto não fala, né? Mas ele estava morto. Ele estava morto. Olha só, meus amados irmãos. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus o restituiu. Quem sabe nesta hora você está precisando que o Senhor Jesus restitua alguma coisa, algo que você perdeu. Você quer que o Senhor Jesus, Ele restitua algo que foi embora, algo que não tem mais, né, que aos olhos humanos parece que não tem mais solução. E aqui está dizendo, olha, e todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O nosso Deus, Ele visita o seu povo. O nosso Deus, Ele visita aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Ele é Deus. Eu sei que nesse momento estou falando com pessoas que, quem sabe, você está desejando a morte, você não quer mais viver, você já não tem mais força para lutar, você quer abandonar tudo e sair e sumir. Eu quero dizer a você, meus amados irmãos, que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz maravilha acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é o Senhor por excelência. Satanás, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Ele veio senão a roubar, a matar e a destruir. Ele veio senão a matar, a roubar, a destruir, porque ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E eu quero dizer para você nesta manhã, nesse dia, nesta hora, seja onde você estiver agora, quem sabe seja dia, seja tarde, seja noite, não sei, onde você estiver me ouvindo agora, Deus, Ele tem algo para fazer na tua vida. Ele tem algo para entregar no seu coração. Mas para isso você precisa crer. Você precisa abrir o coração, porque Deus, Ele é fiel. E a Bíblia diz aqui, olha, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, quando Jesus, Ele opera, quando o Senhor Jesus, Ele trabalha, você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor, elas virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Quando der ouvido à voz do Senhor Jesus, Deus é poderoso para fazer a obra, para te libertar, para repreender e fazer a obra completa em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a mão do Senhor não está encolhida e os seus ouvidos não estão tapados, mas as mãos do Senhor estão estendidas e os seus ouvidos estão abertos. Somente creia. A multidão de dentro se encontrou com a multidão que estava, meus amados irmãos, chegando de fora para dentro, e a multidão de dentro para fora se encontraram na porta daquela cidade. E é isso que Deus quer fazer. Eu não sei qual multidão que você está hoje, se é a multidão dos que estão chorando desconsolado, ou se você está na multidão que o Senhor Jesus está, aquela multidão onde estava glorificando e adorando. Não estou dizendo para você que, se você está com Jesus, que nós não venhamos passar luta, que nós não venhamos passar dificuldades, mas Ele está na frente, tomando as rédeas da nossa vida, tomando, meus amados irmãos, a direção do nosso barquinho. Você vê que Jesus estava à frente, entrando na cidade, e aquela mulher triste, levando o seu filho para ser enterrado, mas o Senhor tocou
no esquife, ou seja, naquele instrumento, não era instrumento de música não. Quando eu digo instrumento, era como se fosse um carrinho de mão sendo levado aquele jovem. E ali, meus amados irmãos, Jesus toca. E ali, de repente, quando Jesus ele encosta, meus amados irmãos, aquele cortejo fúnebre para. E Jesus, então, somente com a palavra diz: jovem, eu te mando, ou seja, eu te ordeno, levanta. Então é isso que o Senhor Jesus quer fazer. Ele te ordena nesta hora, levanta. Ele te ordena nesta hora, desperta. Ele te ordena nesta hora, se levanta desse estado ao qual você está dentro desse estado de angústia, de depressão, de miséria, de sofrimento. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Ele quer fazer algo sobrenatural na tua família, na tua casa, porque Ele é Deus. Então quer dizer para você, nós vamos estar orando, nós vamos estar levantando o clamor, nós vamos estar levantando a oração da fé para que Deus venha fazer uma obra poderosa acontecer na sua vida, na sua casa e também na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.